Olá, a aula de hoje então é sobre o modelo MM1 com capacidade limitada. Na aula anterior foi visto o modelo MM1 com capacidade ilimitada ou infinita. Aqui a diferença é que são acrescentados mais alguns detalhes, pelo menos mais dois símbolos, mais duas expressões nesse modelo. Vamos começar ilustrando aí com os exercícios, né, já que o objetivo da aula de hoje é apresentar exercícios exemplos desse modelo. Então, vamos ver o exercício 1, em seguida vamos passar para a tabela para poder ilustrar, então, como funciona esse modelo e as diferenças com o modelo anterior. Então, no exercício 1, nós temos que uma estação de serviço é formada por um único servidor que pode atender um cliente em 10 minutos e meio, em média. Então, esses aqui são os tempos de chegada. Obviamente, quando eu colocar isso aqui, eu vou ter que transformar isso aqui em número de atendimentos. Vejam que isso aqui não é o lambda, isso aqui é o mi, né? Pode atender um cliente. Então, tem que tomar cuidado que a ordem aqui não necessariamente vem na mesma ordem que você coloca na planilha. Os clientes chegam solicitando serviço a um intervalo médio de 8 minutos e 24 segundos. E a capacidade, então, do sistema é de 6 clientes. Então, essa é uma diferença fundamental com o modelo anterior. O modelo anterior não existia essa situação aqui de ter uma capacidade limitada, ou seja, aqui nessa situação, quando chegou em 6 clientes, o sétimo já não entra. O sistema é considerado, então, completo, cheio, e o próximo cliente, então, passa a ser rejeitado. Então, vamos ver como é que isso pode ser posto na planilha, então. Bom, nós temos aqui, então, a planilha com o modelo MM1 com capacidade limitada. Nós temos que a taxa de chegadas é de 60 dividido por. Vejam que diz aqui que é o tempo. Os clientes chegam solicitando serviço a um intervalo médio de 8 minutos e 24 segundos. Então, você tem que transformar esses 24 segundos também para minutos, ou seja, tem que colocar na notação decimal para você poder fazer essa divisão, já que não pode fazer divisão com notação horária. Então, você tem que verificar quanto 24 segundos representa do minuto. Se você multiplicar 60 por 40, né, 6 vezes 4, 24, você vai ter os 24 segundos. Isso quer dizer que o 0,4, né, ou 40% da hora são esses 24 segundos aqui. Então, a tua taxa de entrada aqui, ou de chegadas, vai ser 60 dividido por 8,4. Muito cuidado aí, né? Muita gente boa escorrega aqui. Então, nós temos aí uma taxa de chegadas de 7, alguma coisinha de número de clientes por hora. Da mesma forma, a taxa de atendimento, que dizia logo no início do exercício, que era de 10 minutos e meio. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai dividir 60 por 10 e meio, 10,5, né? Era 10 minutos e 30 segundos no caso. Bom, vejo que a planilha já se atualizou. Eu ainda tenho que colocar aqui a capacidade, que é 6, e agora eu tenho ela completa. Então, vejam as novidades aqui. Ó. Eu tenho o meu ρ acima de 1. Nesse modelo, isso pode acontecer. No modelo MM1, com capacidade limitada, o ρ tem que ser sempre menor do que 1. Aqui, isso não é necessário. Então, já é uma novidade desse modelo, conforme nós explicamos na aula passada. Além disso, como o ρ pode passar de 1, obviamente, ele não pode mais ser a taxa de utilização do servidor. O servidor não pode trabalhar mais de 100%. O máximo que ele pode trabalhar é 100%. Então, a taxa de utilização do servidor agora é representada por ρ índice S, que é
sempre menor do que 1. Né? Pode chegar no máximo a 1, né? Mas muito próximo de 1, e não exatamente 1. E, na realidade, conforme eu mostrei na aula passada, é muito simples de obter isso aqui. É só fazer 1 menos P0 aqui. Então, se você somar essas probabilidades aqui, você vai ter esse ρS, né? Porque é a probabilidade do sujeito estar ocupado. E quando é que ele vai estar ocupado? Quando você tiver 1 ou mais clientes no sistema, aí o servidor vai estar trabalhando. Então, nesse caso, basta somar isso aqui. Ou, de forma mais simplificada, fazer 1 menos a probabilidade de não ter ninguém no sistema, que aí o servidor está ocioso. Além disso, nem todo mundo que chega, vejam que você tem 7,14 chegadas por hora, mas nem todo mundo que chega vai entrar. Por quê? Porque parte deles vão encontrar o sistema cheio, então, e vão dar com a cara na porta. Quantos são esses sujeitos que não vão entrar? Está aqui, ó, é o PC, ou nesse caso é P6, né? O C é 6, então PC é o P6, e essa probabilidade aqui, esses 25%, são exatamente, essa probabilidade é exatamente isso. É a probabilidade de um sujeito chegar e encontrar o sistema cheio, portanto, não entrar. Então, a probabilidade de o sujeito ser rejeitado é isso aqui, 25%. Portanto, se você multiplicar esse lambda aqui por 25%, você vai ter o percentual dos que não entram. Por exemplo, se você fizer 7,14 vezes a probabilidade do cara não entrar, você vai ter aqui 1,8 sujeitos que não vão entrar. Consequentemente, os que vão entrar serão 7,14 menos esse total aqui, 5,34 que está aqui. Então, o que você vai usar nas expressões, nos algoritmos, aqui nas fórmulas, é sempre o lambda C. Quando você for calcular o W, WQ, usando lá as relações de Liddell, você deve dividir pelo lambda. Mas qual lambda? Esse aqui? Não. Esse é o lambda potencial. Você vai dividir pelo lambda real, os que de fato, os que efetivamente entram no sistema, que são esses aqui. Então, há uma perda aí de 1,8 clientes horário que não vão entrar no sistema, ou seja, 25% dos que chegam não entrarão. Então, aqui você tem o número dos que não vão entrar, aqui o número antes dos que vão entrar, e aqui está essa mesma situação, só em percentual. Se você somar isso aqui e multiplicar por 7,14, você vai obter esse número aqui. Se você multiplicar esse número por 7,14, você vai obter essa diferença aqui, que vai te dar os que serão rejeitados. Então, essa é a novidade desse sistema. É aqui que você vai ter coisas além do que aparecia no outro sistema. Ok? Bom, vamos às questões do exercício. Então, dado esses valores, né, esses dados, que, aliás, eu resumi aqui, ó, isso é uma boa, sempre você tentar identificar todos os valores do problema. Ó, eu coloquei o lambda C, vejo que é sempre menor, o mi, a capacidade, o ρ, que pode ser maior do que 1, e o ρ, a taxa efetiva de utilização do servidor, que, no caso, não chega a 1. Então, a primeira pergunta é: qual é a probabilidade que o servidor esteja desocupado? Bom, isso nós podemos representar pela probabilidade J ser igual a 0, onde essa variável J varia de 0 a 6 no nosso caso, que é a capacidade. Então, a probabilidade J ser 0 é a mesma coisa que P0. Então, é direto, basta passar esse valor para cá. 6,63. A pergunta seguinte é: na média, quantos clientes potenciais serão perdidos por hora? Bom, como eu estava explicando, então você tem esse número de chegadas e, de fato, esse número é os que vão entrar. Então, essa diferença, lambda menos lambda C, são os clientes que vão ser perdidos a cada hora. Então, se o teu sistema, por exemplo, trabalhar 8 horas, num dia aí de trabalho, você multiplica isso aí por 8.
Se trabalhar 10 horas, multiplica por 10 e assim por diante. Essa é a resposta horária, né? Porque você colocou aqui os valores de entrada, as taxas de entrada aqui, são todas horárias. E é bom cuidar disso, né? Porque nem todos os problemas estão na forma horária. Nesse caso aqui já está. O modelo eu deixei da forma mais genérica possível, que em geral a maioria dos problemas são horários, mas não necessariamente. Então, quando isso não acontecer, você vai ter que adaptar isso aqui. O que mais? Quanto tempo um cliente leva sendo atendido? Bom, sendo atendido ou em atendimento, dá no mesmo. Ou seja, quanto ele gasta ali no, se fosse um banco, ali no caixa. Bom, isso nós representamos por W índice S. Esse S significa server, servidor. Então, é quanto tempo ele gasta no serviço, efetivamente sofrendo o serviço. O W, relembrando, é o tempo total gasto no sistema. O WQ, lembrando que Q vem de queue, fila, é o tempo gasto esperando na fila. E o WS, então, é o tempo sendo atendido. Você tem direto aqui em horas e em minutos. Então, vamos passar para cá, na unidade mais simples de entender, que são os minutos. Então, você tem aí 10,5 minutos nesse caso. E a próxima pergunta... é quanto tempo um cliente deve esperar, em média, para ser atendido? Bom, deve esperar. Bom, deve esperar, obviamente ele vai esperar na fila. Então, é a mesma coisa que perguntar qual é o tempo de fila. Isso você pega direto daqui, ó. Em minutos também. E a última pergunta é: qual a probabilidade que um cliente não seja atendido? Bom, isso nós já começamos justamente chamando a atenção para esta situação que não existia no modelo anterior, que é a capacidade limitada. Então, o último valor aqui da tabela, aliás, lembrando aqui é o seguinte, ó, aqui você não deve escrever, não deve calcular nada, ó, porque tem fórmula aqui, ó. Se eu aumentar esse C para 10, por exemplo, a tabela se atualiza automaticamente. Se eu diminuir isso aqui para 4, a tabela novamente vai preencher apenas 5 linhas aqui, da 0 até a 4. Então, isso aqui tem fórmula. Ela vai até a linha 50. Tudo aqui tem fórmula, então não pode escrever nessa região aqui, tá? Eu apenas preferi deixar limpo isso aqui do que colocar 0 ou qualquer outra coisa aqui. Então, para ficar mais uma aparência mais clara, mais clean aqui, eu deixei assim. Tá? Mas cuidado aí que não pode, então, apagar o que está aqui, né? Escrever ou calcular em cima dessas linhas embaixo aqui, que vai dar problema. Então, a probabilidade que o sujeito não entre é a probabilidade de ele chegar e achar o sistema cheio. E essa probabilidade é o PC ou P6 nesse caso. Então, direto daqui. Já põe em percentagem, né? Essa é a unidade. Então, nós temos aí 2 respostas em percentual, 2 respostas em minutos e uma sendo o número de clientes. E com isso, liquidamos o primeiro exemplo. Vamos passar para o segundo. Bom, o segundo é um pouco diferente. Até agora não tinha aparecido nenhum exemplo similar a esse. Vejam que diz assim: considere um porto em que os navios chegam para carregar soja a granel em um único terminal e que funciona 12 horas por dia. Abaixo estão anotados os valores entre as chegadas e os tempos de carga para 20 navios em horas. Então, vejo que aqui não foi dado nem o lambda e nem o mi. Foi dada aí uma tabela, né, de valores, uma amostra, digamos, dos horários de chegada e dos tempos de carregamento, para que a gente possa, então, determinar quem seria o lambda e quem seria o mi. Bom, como nós temos os tempos
interchegadas aqui, os tempos de carregamento, lembrando sempre que isto não vai direto para a planilha. O que vai para a planilha é sempre número de chegadas e número de atendimentos, né? Quantos navios serão carregados. E aqui você tem o tempo que um navio leva sendo carregado. Mas se a gente achar o tempo médio de chegada e o tempo médio de carregamento, eu consigo achar o número médio de chegadas numa hora, ou posso colocar em 12 horas, eu posso colocar em 6 horas, na unidade que eu quiser. Óbvio que em 1 hora fica mais simples, mais fácil de trabalhar. Bom, eu já passei esses dados aqui para a planilha, para facilitar a vida. Então, aqui estão a amostra, né, dos navios, que vai até 20. Aqui estão os tempos interchegados. Então, dá um total aí de 178 horas. Dividindo por 20, vai me dar 8,90. Então, essa primeira coluna aqui são as chegadas. E aqui é tempo de carga, né? E a partir disso aqui é muito simples a gente calcular, então, o tempo médio, basta somar e dividir pelo número de valores que você tem. A estatística básica, descritiva aí, mais simples. Vou pegar aqui. Vamos arrumando aqui, beleza. Então, nós temos aqui um tempo interchegadas de 8,9. Então, em 60 minutos, numa hora, eu vou ter quantas chegadas? Aliás, vamos ver. Em vez de 1 hora, eu vou trabalhar da seguinte forma, pelo dia de trabalho, né? Que eu já coloquei aqui, inclusive. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dividir 12, porque se a hora ficaria um número muito pequeno, né? Já que são quase 9 horas, aí daria valores muito baixos. E a unidade aqui, de fato, ela não é tão relevante, porque as respostas serão as mesmas, não importa se você põe em hora, minuto, segundo, dia, mês, né? Vai funcionar. Obviamente, você vai ter que adequar aqui, né, sempre, e entender que essa resposta aqui, ó, vai ser dada em dias. No caso aqui é o dia de trabalho, são 12 horas. Então, vamos dividir 12 por 8,90. Vai me dar aí uma chegada e pouco, né? Não chega a 2 navios por dia. E o tempo de atendimento, aliás, o número de atendimentos vai ser 12, que é o número de horas que o porto fica aberto, dividido pelo tempo que um navio leva sendo descarregado, no caso, que é 8 horas. Então, isso aí te dá 1,5 navio carregado por dia. Bom, o que mais? Nós temos ainda capacidade, né? O que diz aqui? Considerando que a capacidade de atendimento do terminal é de 5 navios diariamente, e que os navios que excederem esse número terão que esperar para carregar no próximo dia. Então, vai ter que ficar em mar aberto, esperando para ser carregado. Então, quer saber o número médio de navios carregados diariamente? Bom, vamos colocar aqui, então, 5, que é a capacidade, no caso do sistema, e vejo que automaticamente nós já temos aqui, ó, navios que chegam, mas os navios que efetivamente são atendidos é um pouco menos, 1,18. Por quê? Apesar de o ROA ser 0,89 menor do que 1, o ROA efetivo, que é a taxa de utilização do porto, no caso, né, ou do servidor, que aqui seria o porto, né, a equipe que descarrega, é menos ainda do que a chegada, né, porque você tem aqui rejeição. O P5 aqui, o PC, é 12%. Então, 12% dos navios serão rejeitados. Isso quer dizer, eles terão que esperar para serem descarregados
no próximo dia. Ok? Então, a pergunta aqui, inicial, é o número médio de navios carregados diariamente. Bom, você poderia pensar, 1,35. Sim, isso estaria correto se fosse o sistema anterior, o MM1, sem ser o sistema de capacidade limitada. Mas como o sistema é capacidade limitada, isso aqui são de fato os navios que chegam, não os navios que entram no porto, que são efetivamente descarregados. Esses navios você tira daqui, ó, lambda C. Então, são 1,18 navios, né? Lembrando que leva 8 horas para descarregar um navio. Então, a capacidade aqui é 1,5 navio por dia, mas, né, nem todos que chegam vão entrar. Lembram que isso aqui são valores médios, que obviamente você pode ter muito mais do que isso. Ou seja, você pode ter aqui, ó, 2 navios, 3 navios chegando, 4, até 5 navios chegando. 12% de probabilidade. Você tem 15% de probabilidade de 3 navios. E no caso, a capacidade é 5, mas mesmo assim pode passar, né? Você tem 12,5% de probabilidade de que você tenha mais do que 5. 6 ou mais. Aqui está o PC aqui, ó. Bom, a próxima pergunta, então, é a probabilidade que o navio seja carregado apenas no dia seguinte. Bom, isso na realidade é perguntar qual é a probabilidade dele ser rejeitado. E que ele encontrar o porto cheio, 5, a capacidade 5 aí, inteiramente tomada, então. Então é esse PC aqui, o P5 no caso, né? O nosso PC aqui é o P5. Então é essa probabilidade aqui. 12,56%, ou seja, a cada 100 navios, 12, quase 13, né? 12,56 serão rejeitados, vão ter que esperar para descarregar, não vão conseguir descarregar no mesmo dia. Depois, terceira questão, a taxa de utilização diária do porto. Vejo que mesmo que o RO aqui seja menor do que 1, que é o caso, isso não é a taxa efetiva de utilização do porto. Nesse modelo, a taxa efetiva é o ROS, que é 1 menos o P0 aqui. Isso aqui é a capacidade ociosa do porto. Então, vejam que essa diferença aqui, ó, do RO para isso aqui não dá 1. Então, a diferença dá 1 aqui, ó, do ROS. Então, é esse valor que é a taxa efetiva de utilização do servidor, no caso aqui do porto. O que mais? Número médio de navios esperando para carregar. Número médio esperando. Então, é fila. Fila você tira daqui, ó. Número 0,79 navios. Então, você não chega a ter um navio na fila, né? Menos de um. E a última pergunta é um pouquinho diferente também. A última pergunta é a seguinte: quantos dias serão necessários para termos pelo menos 10 navios que irão esperar o dia seguinte para carregar? Então, em vez de eu perguntar a probabilidade de você ter, né, que um navio ter que esperar, eu quero saber quantos dias seriam necessários para que você rejeite 10 navios. Isso não é complicado, né? É simples até. Vamos ver, nós temos aí 10, né, que é o que foi solicitado, 10 navios serem rejeitados. Vamos botar um igual aqui. 10 navios rejeitados. E agora eu vou dividir isso pela taxa de rejeição diária. Nas 12 horas de trabalho do porto, eu vou ter uma taxa de rejeição, eu vou ter um certo número de navios rejeitados, que é bem menor do que 1, né? No caso, é essa a diferença. 1,35 menos 1,18. Por que isso? Porque esses são os que efetivamente chegam.
E esse 1,18 aí são os que efetivamente entram no porto, os que efetivamente vão ser descarregados diariamente. Então, essa diferença é pequena. Vejo que aí dá 59 dias. Por quê? Se você fizer essa diferença, você vai ter aí 0,17 navios rejeitados. Não chega a 0,2 navios. Você precisa de 5 dias, né, para você interpretar isso aqui. 0,2, né, 0,2 navios rejeitados. Obviamente, você não vai rejeitar 0,2 navios, meio navio. Mas como é que a gente interpreta isso? Que ao longo de 5 dias, ou seja, eu vou precisar de 5 dias para poder rejeitar um navio. Em média, a cada 5 dias, um navio vai ser rejeitado. Arredondando isso aqui para 0,2. 0,2 seria um quinto. Então, a cada 5 dias, eu vou ter um navio rejeitado. Para rejeitar 10, né, eu vou ter quase 60 dias, porque na realidade aqui não é bem um quinto, né? É um pouco menos. Então, são necessários aí quase 60 dias para que você rejeite 10 navios, ou seja, para que 10 navios tenham que esperar o dia seguinte para descarregar. Então, esse é um probleminha um pouquinho diferente, com algumas, né, adições aí de coisas que não apareciam normalmente. Isso aqui, por exemplo, não é muito comum você ter que calcular isso aqui, mas óbvio que você pode ter isso aqui, como eu coloquei, dessa forma, ou poderia ter uma distribuição de frequência, dizendo, olha, tem 5 navios que chegam durante 10 horas, mais 3 durante 2 horas, e assim por diante. Aí você teria que fazer tipo uma média ponderada, tipo, né? Não é média ponderada, mas é média para dados agrupados. Aqui nós não temos dados agrupados, aqui nós temos dados simples, por isso que basta somar e dividir. Mas uma outra maneira de apresentar isso aqui seria na forma de uma distribuição de frequência. Para isso que se estuda estatística antes de fazer essa disciplina. Então, se pode exigir algum conhecimento de estatística, um pré-requisito. Então, para acompanhar e entender isso aí. Muito bem, então o exercício 2 está liquidado, vamos para o exercício 3. Bom, aqui no 3, então, nós temos... Tem que sempre voltar. Uma barbearia com barbeiro tem 6 lugares para acomodar fregueses esperando atendimento. Então, veja bem. Isso aqui que tem que tomar cuidado para não interpretar mal, né, para não escorregar aí nessa, né, uma casquinha de banana de leve aqui. Tem 6 lugares para espera. Isso significa que a capacidade do sistema não é 6, é 7, porque tem o lugar que o barbeiro trabalha, a cadeira dele. Então, mesma coisa que falar, por exemplo, você chega num posto para lavar o carro, você tem ali no pátio, digamos, 5 vagas para esperar. Mas a capacidade do sistema não é 5, é 6. Por quê? Porque você tem a baia de lavagem. Esse cara não está esperando, ele não está na fila, ele está sendo atendido. Então, ele está em atendimento. Então, aqui é o mesmo princípio. Tá? Então, muito cuidado aí. Esse tipo de problema é simples, né? Já que a planilha facilita muito, você não tem que lidar com essas fórmulas complicadas, mas requer uma leitura cuidadosa, né? O problema aqui é mais de leitura do que propriamente de matemática, já que a matemática foi resolvida via planilha. Então tem que ler com cuidado e pensar, bom, é isso mesmo? Tá certo? Tá correto? Interpretei direitinho? Os fregueses que chegam quando 6 lugares estão ocupados vão embora. 6 lugares estão ocupados, quer dizer que tem 7. Um está sendo atendido e tem 6 esperando. Os fregueses chegam a uma taxa média de 3 por hora e ficam em média 15 minutos na cadeira barbeiro. Então vejam, a taxa de chegadas é dado limpa, direta, né? 3 por hora. Então, aí não tem nada o que fazer, é só postar isso direto na planilha. Porém, a taxa de atendimento é dada em horas, é dada em minutos, no caso é dada, né,
por tempo. Nesse caso, você tem que transformar em número de atendimentos. Bom, se o cara leva 15 minutos para atender, obviamente, em 1 hora ele atende 60 sobre 15. Então, aqui é diretamente 3, aqui vai ser 60 sobre 15, né? Ele gasta 15 minutos com cada um, portanto, ele atende 4, e a capacidade é 7. Ok? Vejo que o Rho é abaixo de 1, o Rho-S é um pouquinho menor, há uma certa rejeição pequena, né? À medida que o Rho fica abaixo de 1, a rejeição cai substancialmente. Vejam, a taxa de rejeição aqui é bastante baixa. Agora, se eu colocasse aqui, por exemplo, que chegam 5 clientes por hora, aí você tem um Rho acima de 1. Veja que a taxa de rejeição já salta de 3% para 24%. E se eu aumentar isso aqui para 6, em que o teu Rho pula para 1,5, a taxa também salta, né, para 34%. Ou seja, a diferença entre os que chegam e os que de fato entram passa a ser maior, vai crescer proporcionalmente. Ok? Lembrando, então, desse detalhe aqui desse modelinho. Quando você tem o Rho abaixo de 1, isso não significa que não haja rejeição, porque você pode ter um número de chegadas, eventualmente, em algum horário, que ultrapasse a capacidade do salão ali, que é de 7. Pode chegar a 8, mas isso é raro, 3% apenas, quase 4%, né? Então é tranquilo aí. Bom, vamos ver o que se pede nessa situação. Qual é a probabilidade de um freguês chegar e ir direto para a cadeira do barbeiro? Bom, a única maneira do cara chegar e ir direto para a cadeira do barbeiro é ele achar o sistema vazio, né? Por isso que aqui é P0, traduzido aí o que se está perguntando é a probabilidade de J ser igual a 0, ou P0, probabilidade do sistema estar vazio. Veja que essa probabilidade é razoável, né? Quase 30%, 27,78%. Mas mesmo com essa capacidade ociosa, tem uma probabilidade aí de ser rejeitado. Tá, aqui é que entra a aleatoriedade, né? Lembrando que esses valores aqui são médias, não são os valores individualizados, são valores médios. Então, assim como você pode ter uma chegada 3, que é a média, você pode ter 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. As chegadas são aleatórias. Então, às vezes chega pouca gente, às vezes chega muito. Por isso que, às vezes, você chega num lugar que não tem lá muita procura, você encontra o sistema cheio. Às vezes chega e está vazio. Né? Isso acontece em função justamente dessa aleatoriedade. E esse é uma boa maneira de a gente olhar para isso, né, e pensar nesse assunto. Cliquei errado de novo. É aqui. Segunda questão. Qual é o número médio de fregueses esperando atendimento? Bom, esperando atendimento é o número médio de sujeitos na fila. É o LQ. Ó. A fila, então, é de 1,39 sujeitos aí, ou clientes. Próxima pergunta. Qual é a taxa de chegada efetiva? Bom, o número de chegadas efetivo está aqui, 2,89. Certo? Esse aqui é o potencial. Chegam 3, mas nem todos entram. Então, o efetivo, os que de fato serão atendidos, são 2,89. Só que aqui não está perguntando esse número, está perguntando a taxa. Então, é simples. É só você dividir o número efetivo dos que entram pelo número potencial dos que chegam aqui, que é a taxa potencial. Chegam 3, mas efetivamente entra um pouco menos. Então, divide isso e você tem aqui a tua taxa de chegadas, que é 96,29. Tá? Então, você traduziu em percentual essa diferença aqui, 2,89 por 3. Dividiu os que efetivamente entram pelos que chegam
procurando serviço, mas que nem todos entram, porque há uma certa rejeição aqui, ó. Notem que essa taxa aqui você poderia obter assim, ó, 1 menos os que são rejeitados, ó. Aí, ó, 96,29, 96,29. A taxa efetiva dos que entram, ou seja, dos que são atendidos, é essa soma aqui, ó. Seria outra maneira de você obter isso aqui, ó. Soma disso aqui. Então, somando isso aqui, 1 menos isso, ou dividindo isso por isso. Então, veja aí que eu dei 3 opções de você obter essa resposta. Então, é um exagero de opções aí. Vamos adiante. 4. Quanto tempo, em média, um freguês fica na barbearia? Bom, fica o tempo total, né? Quanto tempo ele vai gastar ali até sofrer o serviço, entrar, esperar, ser atendido e sair. Vamos colocar aqui W em minutos. 48 minutos, né? Não, 43 minutos. Não chega a 1 hora, né? 3/4 de hora. E, por fim, que percentual dos fregueses potenciais vai embora sem esperar atendimento? Quer dizer, vai embora sem esperar atendimento, na realidade, eles são rejeitados, né? Eles chegam, encontram o sistema cheio, então desistem. É a mesma coisa que você tentar a consulta médica, né? Olha, eu precisava de uma consulta para hoje, lamento, hoje está cheio. Amanhã também está cheio, e assim por diante. Então, a ideia é essa. Esse percentual está direto aqui, ó, PC. A taxa de rejeição, 3,71. Simples, né? Veja que esse probleminha aqui não deu maiores dificuldades, né? Bastante simples, as questões tudo razoavelmente simples. Cuidado, né? Lembrando sempre que as respostas têm que ser exatamente como eu estou colocando aqui, ó. Anotação, o que você está calculando, a resposta e a unidade. Não pode esquecer da unidade. A unidade faz parte da resposta. Não colocou unidade, não colocou isso aqui, perde ponto. Muito bem, vamos para o 4º exercício. Vamos ver. Fica melhor a leitura aqui. Isso aqui, para melhorar, aí tem que começar do zero. Muito bem, exercício 4. O escritório de uma empresa aérea tem um funcionário atendendo telefonemas para reserva de voos. Uma chamada pode ficar em espera até que o funcionário esteja disponível para atender. Se as 3 linhas disponíveis estiverem com clientes, a chamada recebe o sinal de ocupado e a reserva é perdida. Então, você tem aí capacidade. A única coisa que te formou aqui nessa primeira página de leitura é capacidade. Você tem 3 linhas. Então, 3 chamadas podem ser gerenciadas. O cara atende e 2 ficam na espera. A 4ª chamada recebe sinal de ocupado e vai embora. As chamadas ocorrem aleatoriamente, né, de acordo com uma Poisson, a uma taxa média de 1 a cada 2 minutos e 24 segundos. Aqui já deu uma enrolada no tempo, né? 1 a cada 2 minutos e 24 segundos. Tu pode transformar isso aqui em chamadas por minuto, que vai ser, obviamente, menor do que 1, né, porque leva mais de 2 minutos. 24 segundos é 0,4 da hora, né? Se você dividir 24 por 60, você tem 0,4. Então, é 2,4 minutos, em média, que você tem aí entre uma chamada e outra. Então, o melhor é dividir 60 por 2,4, que aí você tem o número de chamadas horário. A duração de cada ligação tem uma distribuição exponencial com uma média de 2 minutos. Então, a capacidade lá do servidor é de 60 dividido por 2, 30. Então, determinar
Quantas chamadas serão perdidas ao longo de um período de 8 horas, a probabilidade de uma chamada seja imediatamente atendida, etc. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa é 3. Vamos pegar isso aqui. A capacidade é 3. O número de chamadas, como eu comentei, era 60 dividido por 2,4, né? Porque era a cada 2 minutos e 24 segundos. E o atendente atendia, em média, em 2 minutos. Portanto, 60 dividido por 2. Então, a capacidade do servidor é de 30 ligações por hora, e chegam 25. De novo, você tem um RO abaixo de 1. Mas isso não impede que a ocupação efetiva do servidor seja abaixo, porque vai haver rejeição. Mesmo com essa taxa de chegada, você vai ter rejeição, porque o sistema tem uma capacidade bastante limitada. Se bem que isso não influencia muito. Aliás, até influencia aqui, ó. Quando você tem um RO menor do que 1, se eu aumento aqui, ó, a capacidade, você perde menos clientes. Ó. Eu vou dobrar a capacidade era 3, né? Vou passar para 6. Ó. A tua taxa de rejeição caiu para 7,74. Quanto é que ela era antes? 18. Você tinha 18% de probabilidade de rejeitar um sujeito, ou seja, 18% dos clientes encontravam o sistema ocupado e desistiam. Se eu dobrar a capacidade, botar mais linhas de espera, aí esse 18 cai para 7. Mas isso só é efetivo e só se verifica essa queda do número de rejeitados quando o RO for menor do que 1. Digamos que eu, em vez de 25 aqui, ó, eu colocasse 35, meu RO acima de 1. Bom, com uma capacidade de 3, você teria uma taxa de rejeição de 31 por hora. Se eu dobrar essa capacidade, vejo que essa taxa cai, mas não é tanto. E se eu aumentar o RO aqui, 50, ó, com 3, você tem uma taxa de rejeição de 45. Se eu dobrar a capacidade, a taxa cai para 41. Então, ela cai muito pouco. Então, quando você tem um RO acima de 1, o que você tem aqui? O servidor praticamente sempre ocupado. Então, não tem espaço para você melhorar a rejeição do sistema. Dá para perceber isso. Quando o RO é menor do que 1, como é o nosso caso, nós tínhamos lá 60 dividido por 2,4, 25, então o teu RO era 0,83, vejo que a taxa de ociosidade do servidor é de 23%. Então, se tu, aliás, 23 com 3, a taxa é 32 de ociosidade. Então, tu tem um bom espaço aqui para você otimizar o sistema, ou seja, para você aumentar a capacidade de atendimento do servidor, porque ele tem um bom tempo ocioso. Agora, quando o RO passa de 1, esse tempo ocioso fica muito escasso, fica muito pouco, muito pequeno. Essa diferença entre o RO e o RO efetivo aqui, a capacidade efetiva do servidor, cai substancialmente. Então, não tem espaço para essa melhoria. Por isso que a taxa de rejeição praticamente não melhora. Então, não tem como otimizar por aí. Ok? Vamos ver, então, o que se pede a respeito deste exercício especificamente. Quantas chamadas serão perdidas ao longo de um período de 8 horas? Quantas? Então, vamos multiplicar. Aqui eu já coloquei a formulazinha. Se você quer saber exatamente quantas chamadas são perdidas, é só você multiplicar o número de chamadas que chegam, 25, pela probabilidade de a chamada ser rejeitada. P3 aqui, o PC, né? Isso aqui é a proporção dos que são rejeitados, que encontram as linhas ocupadas e desistem. Então, desses 25, 18% vão encontrar isso aí. Então, isso aqui te dá
4,66 chamadas por hora que vão encontrar sinal, vão receber sinal de ocupado. Em 8 horas, é só você multiplicar esse resultado aí por 8. Então, se você quer saber a diferença, o número de rejeitados, você tem 2 jeitos de fazer isso. Você pega o PC, que é a probabilidade de ser rejeitado, e multiplica pela taxa de chegadas. Pronto, 4,65. Ou você pega a taxa efetiva, a taxa potencial, né, de chegadas, e subtrai da taxa dos que efetivamente entram. Mesma coisa. Ok? Então, se tu multiplicar lambda por PC, você tem os rejeitados. Se você fizer lambda menos lambda C, te dá a mesma coisa. Muito bem, próxima pergunta. A probabilidade que uma chamada seja imediatamente atendida. Bom, para ser imediatamente atendida, tem que achar o servidor desocupado. E para isso acontecer, não ter ninguém, então, P0. Probabilidade direto nessa primeira coluna. Cuidado aí, né? Lembrando que essa primeira coluna são as probabilidades individuais. 2 sujeitos no sistema, 3 sujeitos no sistema, 1, etc. E essa última coluna é até. Aqui, por exemplo, o que é C81? É a probabilidade de você ter até 2 sujeitos no sistema. A probabilidade do sistema estar cheio. 3, 1. Aqui, então, é a soma. Até 1. Vejo que aqui dá igual, né? Claro, não tem ninguém, não tem o que somar, então é a mesma. Mas aqui você já soma essas duas, ó. Por isso que dá esse 59 aqui. Muito bem, terceira questão. O número de clientes efetivamente atendidos ao longo de 1 hora. É o lambda C, né? Chegam 25, mas efetivamente entram apenas cerca de 80 e poucos por cento. 18% são rejeitados. Então, pode pegar direto daqui ou multiplicar 25 por esse valor aqui. Quarta pergunta. A probabilidade que uma chamada fique em espera. Bom, para uma chamada ficar em espera, tu tem que ter o sujeito ocupado, né? Então, é P1 ou P2. Ter um cara no sistema, tu já fica em espera. Tendo 2 caras no sistema, tu já fica em espera. Agora, se tiver 3 caras no sistema, tu já não entra. Então, vamos lá. P1 mais P2. 49%. E, por último, a probabilidade que uma chamada receba o sinal de ocupado. Bom, se você chamar e encontrar 3 no sistema, o sistema está cheio, vai ter sinal de ocupado. Então, isso é PC, 18,63. Com isso, liquidamos com o número 4. Vamos para o último probleminha. Esse é um pouquinho diferente. Sempre aí tentando conectar com outras disciplinas do curso. Aqui, no caso, vamos fazer um exercício não apenas de filas, mas sim envolvendo custos também. Então, a ideia agora é a seguinte. Exercício 5. Vejo que eu estou deixando a solução dessa forma, indicando tudo que deve ser feito e os dados de entrada, para que vocês tenham a oportunidade de pegar o modelo e tentar fazer. Não conseguiu, vem para cá e olha onde errou.
Em qual foi o problema qual foi o dado que não acertou. Então, por isso que eu coloquei os dados aqui. Ó. Em vez de colocar simplesmente a resposta, eu coloquei aqui todos os valores de entrada. Tá? Isso é para facilitar a vida de vocês, então. Então, quem é o Mi? Como é que eu calculo o Mi? Como é que eu calculo o lambda? Quem é o lambda C? Quem é o Rho? Quem é o Rho S? Tudo está aqui. Então, quando você tentar fazer, vai ter que bater isso aqui. Não bateu, vem e vê qual é o problema que ocorreu. Ok? De novo, sobre barbearia, só que esse é de outro jeito, né? Outro enunciado, um pouco diferente. Tem um único barbeiro, uma taxa média de chegadas de 3 fregueses por hora. A barbearia só tem lugar para acomodar 2 pessoas esperando e os eventuais fregueses que chegam, quando o salão está cheio, não entram. Então, são 2 esperando, mais um sofrendo serviço, né? Mais um na cadeira do barbeiro. São 3 no total a capacidade aí do sistema. O barbeiro é capaz de atender, em média, 2 fregueses por hora e cobra 7 por um corte de cabelo. Então, a taxa de atendimento dele está dado aqui, 2 por hora. Como muitos fregueses estão indo embora, sem poderem ser atendidos, o barbeiro está pensando em mudar seu método de trabalho. Após alguns estudos, ele identificou 2 alternativas. Trabalhar um pouco mais rápido do que atualmente, diminuindo um pouco a qualidade do corte de cabelo, mas diminuindo o preço do corte para 6. Então, ele cobra 7, cobra 6 e trabalha aí um pouco mais rápido, né? Agiliza a tesoura aí. Para evitar reclamações, né? Com essa alternativa, sua taxa de serviço média iria para 3 fregueses por hora. Então, em vez de 2, ele consegue atender 3 nessa situação. Trabalhar bem mais rápido do que o atualmente, cobrando somente 5 por corte de cabelo, pois haveria uma queda acentuada na qualidade. Nesse caso, sua taxa de serviço média passaria para 4 fregueses por hora. Então, em vez de 2, nem 3, 4. O barbeiro deseja fazer uma avaliação entre a situação atual e as 2 alternativas. O tempo perdido pelos fregueses na fila de espera é estimado em 2 por hora para o tempo de descanso, por não ter fregueses esperando. O tempo perdido pelos fregueses na fila de espera é estimado em 2 por hora. Para o tempo de descanso, ou seja, quando não tem ninguém, né, também tem um custo aí, né? Porque o cara está parado e, obviamente, as contas não param. Os boletos continuam chegando. Então, foi atribuído um valor de 4 por hora. Assim, para cada hora que ele descansa, é como se tivesse perdido $4. Considerando que o dia de trabalho do barbeiro é de 8 horas, faça a análise econômica das situações propostas. Então, os dados do problema, eu vou colocar o seguinte, ó, preço 1, preço 2. Tá? Eu nem vou examinar a situação normal, né? Porque, obviamente, o normal aí não deve ser economicamente viável aí por coisa. Ele quer ver, fez uma proposta de 2, eu vou examinar as 2. Então, o preço 1 é 6, o preço 2 é 5. A perda por espera é 2, a perda por descanso é 4 por hora. E o lucro, então, vai ser o ganho, menos a perda por espera e a perda por descanso. E o ganho por hora, então, é quantos ele atende, né, por hora. Ok? Então, vamos lá. Vendo aí como é que fica. Bom, nós temos aqui, então, uma taxa, dizia lá que era, a capacidade era 3. A taxa de chegadas era 3. O que eu vou jogar aqui é com a taxa de atendimento. Então, a primeira proposta era Mi igual a 3. Ele conseguia, se ele baixasse o preço de 7 para 6, ele conseguia atender 3 clientes por hora. Notem que o Rho é exatamente 1. Né? Isso não poderia acontecer no sistema anterior. Tem que ser menor do que 1. Aqui pode. Vejo que aqui, ó, o Rho é exatamente 1, mas o Rho S, ó, é 75. Então, tem uma ociosidade que, se fosse o sistema MM1, não teria ociosidade nenhuma. Ali o sistema fica instável, né? Ele nem tem essa condição de 0%. Aqui não, aqui tu tem 25% de ociosidade ainda, ó, porque
Mesmo nesse caso, vai haver uma rejeição, já que a capacidade aí é limitada, né, a 3 apenas. Então, quem passar de 3, aí a procura passar de 3 vai ser rejeitada. E ela pode passar, né, porque a média é 3. Então, a capacidade é baixa, é igual à média. Então, isso pode acontecer. Então, essa primeira situação, eu tenho aqui, ele vai ganhar 6, o preço de espera aqui, nas duas situações, o preço do descanso de espera não muda. Só muda o preço aqui e aqui. Então, mi igual a 3, que é a primeira situação que eu vou calcular, e depois vou calcular para mi igual a 4. Bom, qual é o ganho dele? O ganho dele é os 6, né, dólares, vezes a quantidade de fregueses que ele consegue atender numa hora. E que quantidade é essa? Está aqui. Lambda C. Ah, professor, mas não é lambda? Não. Lambda são os que procuram o serviço, mas como nem todos entram, tem uma rejeição de 25%, os que efetivamente entram são 2,25. Então, o ganho dele, horário, é 13,50. Certo? Bom, vamos aos custos. O custo de espera. Bom, ele tem um custo de 2 por espera. 2 vezes o quê? Vezes o número de clientes esperando na fila, ó, que está abaixo de 1, e vezes ainda o tempo que o cara fica esperando. Porque o custo é horário. Então, tu tem um custo horário aqui de 2. Mas o cara, na realidade, vai esperar, não vai esperar 1 hora, ele vai esperar um terço de hora, né? 0,33 aqui, ó, 20 minutos. Então, eu vou multiplicar esse custo de 2 pelo número de clientes que estão na fila, que não chega a 1, e pelo tempo que cada cliente fica na fila. Aí eu tenho o custo da espera. Veja que é bem menor, né? Do que 1 hora. Por quê? Porque eu não tenho um cliente por hora e não tenho 1 hora completa de espera. Tenho um terço de hora. Por isso que dá isso aqui. Então, esse é o meu custo de espera. Vamos ao custo de descanso. O custo de descanso é simplesmente a avaliação ali do quanto ele perde, né, por ocioso. Se ele estivesse trabalhando, ele não perderia. Então, ele perde 4 vezes o percentual de tempo que ele fica ocioso, que é 0,25. Na realidade, ele fica ocioso só 25% do tempo. Então, desses 4 aqui, o custo dele é 1. Né? Porque ele trabalha aqui, ó, se você somar... Observa que quando o mi é igual a 3 e o lambda também, ó, quando o ρ é 1, todas as probabilidades são iguais aqui. Ó. É uma situação particular. Isso aí está lá no que a gente viu ontem, né? Na teoria aparece isso aqui. Quando você tem lambda igual a mi aqui, ou seja, ρ igual a 1, as probabilidades ficam bastante simples, né? 1 sobre C mais 1. Como o teu C é 3, tu vai dividir 1 por 4 e dá esse 0,25 aqui. Bom, qual é o lucro dele, então? É isso aqui, menos os custos, que é esse e ainda esse. Então, o lucro dele é de 12 horários. Como ele trabalha 8 horas, vamos multiplicar 8 por isso aí. 96. Então, nessa opção, ele leva aí 96 para casa ao fim do dia. Agora, se ele trabalhar mais rápido, então, nesse caso, aliás, vamos primeiro, antes de mexer na planilha, vamos dar um Ctrl C aqui, colar especial, valores, né? E como eu vou alterar a planilha, eu não quero alterar isso aqui, não quero perder isso aqui. Então, agora, a outra opção é ele trabalhar mais rápido ainda. Se ele trabalhar mais rápido, ele consegue atender, então, não 3 e sim 4.
Veja que o normal dele seria atender só 2. Né? Que é até uma outra opção que vocês podem fazer aqui, né? Colocando mi igual a 2 aqui, vendo o que acontece. Nós temos, então, para mi igual a 4, nós temos um ganho de 5. E o lambda C é um pouquinho maior agora. Então, o cara ganha menos, aumenta o lambda. Então, baixou aí, mas não muito, né? Perdeu, nem chegou $1 aqui. Esse é o ganho dele, horário. Agora vamos aos custos. Continua sendo 2, o custo dele, fixo aqui, pela espera, vezes o número médio de clientes na fila, que diminuiu um pouco, e vezes ainda o tempo de espera, que diminuiu um pouquinho também. 0,2, 0,51 com 0,2. Agora caiu para 12 minutos. Antes era 20 minutos. Então, o custo que antes era 0,5 caiu para 0,21. Bom, o custo da espera é 4 multiplicado por P0, que é a ociosidade que ele vai ter. Agora ele está mais tempo ocioso, então ele tem um custo maior aqui, ó. Então, caiu aqui para menos da metade, mas aqui subiu quase 50%. Então, no final, como é que ficam as coisas? Vai ficar isso, menos isso, menos isso. O líquido dele no final do dia é isso aí. $1 a menos que antes. Então, em 8 horas, ele vai levar para casa, no fim do dia, 88. Então, entre essas duas opções, essa aqui é a mais vantajosa. Aliás, essa primeira é a mais vantajosa, né? Você tem aí, então, um lucro maior ali, cerca de $8. Se quiserem ainda, pode colocar uma terceira situação, que seria a taxa ali, como é que era? Que dizia aqui. Ele cobra 7, mas só podia atender 2. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, um ganho aí de 7, né? Supondo os mesmos problemas, os mesmos custos, só que ele poderia atender só 2 aí. Vamos ver aqui, Ctrl+C, colar especial, valores. Ok. Isso aqui poderia ficar igual, né? E isso aqui eu poderia colocar mi igual a 2. Então, se eu passar isso aqui para 2, ó, eu vou ter esses valores aqui. Então, quanto é que ele ganharia por hora? Ele ganharia 7, mas ele atenderia apenas 1,75 clientes. Ou seja, 12,28 seria a renda dele horária. Bom, considerando os custos aí, né, talvez não valha a pena. Vamos ver os custos que seriam. 2 aqui, vezes o WQ, que agora sobe, né? O LQ, o melhor, né? Primeiro. Agora tem mais de um cliente na fila e o cara fica mais tempo, quase 40 minutos esperando. Então, eu vejo que o custo dele, só aqui nessa primeira opção, que é o custo de espera, mais do que dobra, quase triplica. E já o custo da ociosidade deve cair, né? Porque ele vai ficar menos tempo ocioso. Então, nós vamos ter aí os 4 vezes o P0, que é a ociosidade. E cai substancialmente. É o custo mais baixo. Mas se você somar isso aqui, ou melhor, se você pegar isso aqui, menos isso,
você vai ter aí $10 por hora. Multiplicando pelo dia de serviço, você vai ter 83. Veja, por isso que eu nem examinei essa primeira opção, né? Nem coloquei aí como opção. Porque, obviamente, se ele fez essas duas alternativas, é porque ele não estava muito feliz aí com o rendimento dessa alternativa, que era o normal aí, que era o que ele conseguia fazer. Ele queria melhorar. Então, a recomendação é para ele ficar com essa alternativa. Dá uma agilizada, pero não mútil, né? Baixar ali o custo de 7 para 6, e com isso ele consegue, então, a maior renda. Então, se quiserem, isso aqui poderia ser a alternativa 3, ou se quisesse, poderia ser a alternativa 1, né? Olha lá. Ok? Então é isso. Nas respostas, eu nem coloquei essa terceira alternativa. Mas óbvio que você pode fazer isso, né? Fique à vontade para acrescentar essa opção. Tá? Então é isso. Por hoje, vimos aí 5 exemplos com 3 modelinhos diferentes, 3 opções diferentes. Acho que isso cobre basicamente tudo o que vai aparecer aí na lista de exercícios. E com isso vocês têm um bom material aí para trabalhar, então, esse modelo, que vão ser as 5 primeiras questões da próxima lista, né, que seria a lista número 5. Depois teremos mais uma só com mais 2 modelos e acabou o semestre. Então é isso. Se tiver alguma pergunta, se não por hoje, ficamos por aqui.